Vamos abrir nossas Bíblias lá em 2 Reis, capítulo 4, versículos 1 a 7. 2 Reis 4, 1 a 7. Todos acharam 2 Reis? Diga amém. Amém. Diz lá o texto de 2 Reis, capítulo 4, versículos 1 a 7. Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Perguntou Eliseu: Que hei de te fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse-lhe ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Deita o azeite em todas estas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Versículo 5. Então ela se apartou dele, depois fechada a porta sobre si e sobre seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas e elas as enchia. Versículo 6. Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Chega-me mais alguma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilhas nenhuma. Então o azeite parou. Último versículo. Veio ela, pois, e fez saber ao homem de Deus. Disse-lhe ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. É interessante, irmãos, notar que muitas pessoas que nós conhecemos, eu acredito que vocês devem conhecer, elas têm uma forma de tratar os seus problemas, as suas preocupações, muitas vezes com bom humor. Vocês conhecem pessoas assim? Que quando estão com dificuldades, com necessidades, vocês olham para ela, mesmo assim elas estão ali sorrindo com uma atitude de bom humor. Recentemente, a Anitta e eu fomos visitar a minha mãe, e ela passa por muitas necessidades, por muitas dificuldades. Aí chegando lá, nós começamos a conversar com ela e perguntamos: Mãe, como é que a senhora está? Está tudo bem? Olha, filha, eu ando meio preocupada, muito preocupada. Eu pensei que ela ia me vir com uma lista de problemas, de várias situações. Eu ando preocupado com a dívida externa do Brasil. O que ela vai poder fazer com a dívida externa do Brasil? Veja o bom humor da minha mãe. Você conhece pessoas assim? Que às vezes você espera sair cada pérola daquela pessoa que você nem imagina. Mas tem situações que nos abatem. Como no caso que nós acabamos de ver aqui, muitas vezes nós estamos diante de situações que não conseguimos vislumbrar uma solução. E essas situações têm feito com que muitos desistam de lutar. Mas Deus, surpreendentemente, pode resolver os nossos problemas. Amém? Você crê nisso? Deus pode, Ele pode agir de diversas formas. E nesse texto aqui que nós acabamos de ler, inclusive o tema da mensagem dessa noite, é a providência de Deus. Podemos observar nesse texto que nós acabamos de ler agora, em 2 Reis, alguns aspectos da providência de Deus. E o primeiro aspecto da providência de Deus, nós já encontramos no primeiro versículo, logo no primeiro versículo, versículo 1. Ela chegou, diz ali, ora, a mulher dentre as mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu. Clamou a Eliseu. Diante de uma necessidade, presta atenção, diante de uma necessidade, torne-a conhecida das pessoas certas. Você tem feito isso? Quando você está diante de uma necessidade, que você não vê solução, não vê saída, você fica só para você mesmo? Ou você torna conhecida das pessoas certas? Aqui no texto nós podemos ver que a viúva procurou o profeta Eliseu. E Eliseu significa Deus é a salvação. Bom nome, né? Deus é a salvação. E até aquele momento em que a viúva procurou o profeta Eliseu, ele já havia realizado diversos milagres na vida do povo de Israel. Diversos milagres. Ele qualificava como se fosse uma pessoa realmente digna de receber aquela viúva para que ela pudesse colocar diante dele as suas necessidades. E Eliseu procurou, ou seja, aquela viúva procurou Eliseu. E naquela época era comum as pessoas procurarem os profetas para contar das suas dificuldades, das suas necessidades. E ela, sem dúvida, procurou e clamou, diz o versículo 1, clamou ao profeta Eliseu. Muitas vezes, irmãos, nós podemos, isso com certeza acontece não somente comigo, mas com muitos de nós aqui, muitas vezes nós não conseguimos confiar nas pessoas.
É difícil a gente entender que tem pessoas que você não consegue confiar, confidenciar os seus problemas, as suas necessidades. Daqui a pouco, todo mundo vai estar sabendo aquilo que você está passando da sua dificuldade. Então, o guardar segredo é muito importante. E o ajudar também é muito importante. Tem pessoas que passam por dificuldade e não conseguem confiar em ninguém. Não consegue. Você confia nas pessoas quando você está com algum problema? Você consegue procurar a pessoa certa? Você confia que aquela pessoa não vai trair a sua confiança? Nós conhecemos pessoas que, infelizmente, traem a confiança. Que não são dignas de nós procurarmos essas pessoas para tratar de alguns assuntos. Conta uma história, agora quero só dar uma relaxada. Conta a história que algumas tartaruguinhas foram fazer um piquenique. Levaram um dia para preparar a cesta de piquenique. Imagina, a tartaruga, na velocidade que elas andam. Levaram 2 dias para chegar no local onde elas foram fazer o piquenique. Aí quando chegaram no local, começaram a olhar a cesta e olharam, abriram lá, faltou o sal. A necessidade daquele piquenique, daquele lanche, era o sal. Aí outras olharam para algumas tartarugas e viram lá uma tartaruga bem jovem, bem forte, e falaram para ela, olha, você vai lá buscar o sal. Porque ela tinha agilidade, ela podia correr, podia andar muito rápido. Vocês estão prestando atenção, né? Então tá. Aí diz que a tartaruguinha meio relutante lá, a tartaruguinha jovem, meio relutante, foi, meio assim, não vou, porque não posso, porque vocês vão comer a minha comida. Aí fizeram lá um concílio, né? Alguns votaram, não vamos comer a sua comida. Nós prometemos. Aí a tartaruguinha foi meio que desconfiada e saiu. Aí passou um dia e nada, passou 2 dias e nada, passou 5 dias e nada da tartaruguinha aparecer. Aí quando a fome bateu nas outras tartarugas, elas não conseguiram resistir. Aí foram lá e começaram a comer a comida. Aí diz que a tartaruguinha, a jovem, saiu de trás de uma moita e pegou elas de surpresa. Ah, peguei vocês de surpresa. Vocês estão comendo a minha comida, agora que eu não vou mesmo. Imagina. 5 dias escondida para ver se eles iam comer a comida dela. Você conhece pessoas assim desconfiadas? Quando você conta uma dificuldade, você fica meio receoso. Olha, será que aquela pessoa vai ser digna de confiança ou não? Será que aquela pessoa vai contar para as outras pessoas o meu problema e vai espalhar para todo mundo? Ou ela vai me ajudar? Será que ela vai ouvir? Tem um texto da palavra de Deus, irmãos, que eu gostaria que vocês abrissem comigo, lá em Romanos capítulo 12. Muitas vezes realmente é difícil compartilhar com as pessoas as nossas necessidades. Mas em Romanos capítulo 12, versículo 13, bem no comecinho, veja o que diz lá o texto. Comunicai com os santos as suas necessidades. Comunicai com os santos. Procurem pessoas realmente de confiança. O versículo diz, comunicai com quem? Com os santos. Então, o que nós podemos entender? Essa pessoa que você está comunicando, ela mostra que realmente tem intimidade com Deus? Não é com todas as pessoas que você pode confidenciar os seus problemas, as suas necessidades. É uma grande verdade, até no meio da igreja. Todos nós somos santos, regenerados por Cristo. Mas nem todos nós temos a intimidade que devemos ter com Deus. Você é uma pessoa assim? Digna de confiança? Digna de poder alguém chegar para você e confidenciar o seu problema? Ou você é a pessoa que está com um problema e procura alguém e não consegue achar no meio da igreja? Então nós temos que entender assim, que a viúva ela foi e procurou o profeta Eliseu. Nós muitas vezes, quando estivermos com dificuldade, temos que sair e procurar alguém para confidenciar as nossas necessidades. E se nós acharmos ninguém, se de repente você não acha ninguém no meio da igreja para poder confidenciar, para poder lançar as suas necessidades, tem um que jamais vai te decepcionar. Quem é esse? Jesus Cristo. O que ele fala lá em Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 30? Ele fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus é o único que não vai nos decepcionar. Amém? Você crê nisso? Ainda que todas as pessoas que estejam ao nosso lado falhem, ele jamais vai falhar. Ele jamais vai nos decepcionar. Ele fala assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
E eu faço a pergunta, diante de uma necessidade, temos compartilhado com outras pessoas? Temos compartilhado com Deus? Então, a primeira lição que nós aprendemos nesse texto de 2 Reis, capítulo 4, versículo 7, versículos 1 a 7, é que nós devemos tornar conhecida das pessoas certas as nossas necessidades. Relatando, diz lá o versículo ainda, relatando tudo o que está acontecendo conosco. A viúva procurou o profeta e contou tudo o que estava acontecendo. Veja lá no versículo 1. Ela chegou e contou, olha, o seu servo morreu, ele servia ao Senhor, mas ele devia, ele tinha dívidas. E chegou agora os credores para nos levar, para levar os meus filhos como parte de pagamento. Naquela época era assim. Quando a pessoa devia alguma coisa e não tinha condições de pagar, os filhos eram levados como escravos até que ele pudesse pagar aquela dívida. E ela, desesperada, foi e contou todos os detalhes do que estava acontecendo. Ela não ocultou nada. Ela não ocultou nada, ela contou realmente qual era a sua real necessidade. Que aplicação que nós podemos colocar para a nossa vida? Muitas vezes, nós temos visto pessoas sofrerem por muitos problemas e muitas necessidades. Sofrerem porque não conseguem contar o que realmente está acontecendo com elas. Elas não conseguem relatar, não conseguem expor. Muitas vezes é por medo. Porque, olha, se eu contar a minha dificuldade com o irmão Paulo, ou com o irmão Alan, ou com o irmão José Dailton, eu, de repente, não sei se ele vai, de repente, espalhar. Então, a pessoa tem medo de confidenciar, tem medo de colocar a sua necessidade com as outras pessoas, ou, às vezes, por vergonha, também não coloca a sua necessidade, porque tem vergonha. Existem, irmãos, muitos crentes, muitos cristãos que estão hoje nessa situação. Tem medo de contar, tem vergonha de contar, tem, na verdade, às vezes a pessoa fica com aquela falta de confiança, elas ficam omitindo também a grande verdade, aquilo que está acontecendo com ela. Ela fica omitindo. Você conhece pessoas assim? Que omitem os seus problemas? Que deixam de contar os seus problemas? Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, nós lemos, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. É um versículo que nós conhecemos de cor, né? Vamos todos juntos falar? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quem é esse? Jesus. O versículo fala, toda a vossa ansiedade, toda, não esconde nada. Deus sabe como você está aqui nessa noite. Ele sonda o nosso coração. Ele sabe o que está passando na sua mente e no seu coração. Você contou para ele tudo? Ele sabe o que está acontecendo com você. Mas é necessário que nós verbalizamos. Você precisa falar o que está acontecendo. Para Deus e para as pessoas que você está procurando ajuda. Comumente acontece da gente estar acompanhando alguém, um casal, uma família, e de repente, lá pelas tantas, depois de passado alguns meses, você descobre que a verdadeira história está oculta. A pessoa não contou tudo o que está acontecendo. Não contou para você de fato o que está acontecendo. A verdade de fato. Tem pessoas assim, que não contam, que não expõem o que está se sentindo. E o versículo fala, nós temos que lançar diante de Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. O que aprendemos com essa história da viúva é que o primeiro aspecto da providência de Deus é que diante de uma necessidade nós devemos nós devemos tornar essa necessidade conhecida das pessoas. E de pessoas de confiança. O segundo aspecto da providência de Deus, que nós podemos ver nesse texto, está a partir do versículo 2 até o versículo 4. Nós podemos entender que nesse segundo aspecto, Deus pode usar alguém para nos ajudar de maneira que jamais imaginamos. Você crê nisso? Deus pode usar alguém de maneira que você jamais possa imaginar. O versículo 2 diz, perguntou Eliseu, que hei de te fazer? Diz-me o que tens em casa. Ou seja, alguém que se importa conosco. Você se importa com as pessoas que estão à sua volta com problemas? Ou você é daqueles que evita conversar com as pessoas? Evita ouvir as pessoas? Nós temos, na verdade, muitas pessoas que são ouvintes dos nossos problemas, mas não são praticantes em tentar resolvê-los. E o profeta aqui no texto diz que ele se importou com o problema daquela viúva. Ele coloca o que hei de fazer.
Não bastou apenas ouvir, ele foi lá e atendeu aquela viúva. Tem pessoas que não conseguem compartilhar os problemas, tem pessoas que não se importam. Uma das coisas que acontece, irmãos, que a gente percebe que acontece, é que quando você chega para cumprimentar alguém, e aquela pessoa pergunta como você está, muitas vezes essa pessoa não quer saber realmente como você está. Ele só quer, tudo bem, ele só quer ouvir tudo bem. Mas se você começa a contar que você está com a dor aqui, com problema, dor de cabeça, com problemas em casa, com problemas, e começa a compartilhar, aquela pessoa já fica cheia e não quer mais te ouvir. Você conhece pessoas assim? Tem pessoas que nós conhecemos, que quando você vai cumprimentar, ela já começa a falar dos problemas dela. Amém por isso. Nós oramos junto com aquela pessoa. Agora, tem pessoas que chegam para você e tentam conversar, e tentam falar, e você não consegue ouvir. Você conhece gente assim? Você é assim? Você consegue ouvir as pessoas, os problemas das pessoas? Então, é alguém, quando Deus usa de maneira assim que jamais podemos imaginar, é alguém que se importa conosco. Ele se importa, ele se prontificou a ajudar aquela viúva. Deus realmente pode usar alguém para nos ajudar de maneira que jamais imaginamos. Alguém que se importa conosco, mesmo observando os nossos recursos limitados. Aquela viúva chegou diante do profeta e falou, olha, eu não tenho nada em casa. A primeira coisa que ela falou, eu não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. Imagine se aquela viúva desprezasse aquilo que ela tinha em casa e colocasse para o profeta, olha, não tenho nada, nada mesmo. Ela não desprezou o pouco que ela tinha. Ela colocou diante do profeta, eu tenho apenas um pouquinho de azeite. Uma botija de azeite eu tenho em casa. Quando você está diante de uma necessidade, de uma dificuldade, o que nós podemos aprender é que em qualquer situação nós devemos colocar exatamente quais são os nossos recursos, o que nós temos. Não podemos desprezar. Você tem desprezado o que você tem em casa? Às vezes a pessoa fala, eu tenho em casa, poxa, pouca coisa, não tenho nada que eu possa ajudar, que eu possa dizer para você, a partir desse ponto, você pode me ajudar. Aí a pessoa fala, mas você tem um pouquinho de fé, pelo menos, do tamanho de um grão de mostarda? Jesus Cristo falou, né? Se a sua fé é pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, a partir desta fé eu posso fazer um milagre na sua vida. Amém? Muitas vezes a pessoa fala, eu não tenho nada, eu só posso orar. Irmãos, a oração de um justo pode muito em seus poderes. Amém? Você quando fala que só consegue orar, já é uma grande coisa. Já é uma grande coisa mesmo. Porque Deus, ele supre as nossas necessidades quando nós estamos de joelho. Nós só vencemos as barreiras da nossa vida quando nós nos colocamos de joelho. Conta a história de que um pastor estava com uma grande necessidade, compartilhou aquela necessidade que ele tinha diante da sua igreja, e compartilhou desse jeito, olha, eu tenho essa necessidade, Deus já me deu, Deus já me supriu essa necessidade. Eu só não sei quem é a pessoa que vai estar me ajudando a cumprir essa necessidade, a suprir essa necessidade. Então nós temos que compartilhar, nós temos que contar tudo e falar dos limites que nós temos. O que você tem em casa? O que você tem na sua vida? Quer um exemplo bem prático na palavra de Deus? O que Davi tinha nas mãos quando venceu o gigante Golias? O que ele tinha nas mãos? 5 pedrinhas. E com aquelas 5 pedrinhas ele conseguiu derrubar um gigante. O que Moisés tinha nas mãos quando ele enfrentou o faraó e abriu o mar? Apenas um cajado, uma vara. Aí eu faço mais uma pergunta ainda. O que Sansão tinha nas mãos quando matou mais de 1000 filisteus? Uma queixada. Quem estuda a Bíblia sabe, né? Uma queixada de um animal. Com aquela queixada, aquele osso duro, ele matou mais de 1000 pessoas. Eu vou mais à frente ainda, mais para frente um pouquinho. Qual era a quantidade de moedas que aquela viúva pobre tinha quando Jesus Cristo falou da oferta? Oi? Apenas 2 moedinhas, né? Hoje nós poderíamos dizer 2 moedas de 10 centavos, por exemplo. Ela deu tudo o que tinha. Era o recurso que ela tinha. E o que os discípulos tinham quando foi alimentar mais de 5.000 pessoas? Quais eram os recursos que eles tinham? 5 pães e 2 peixes.
Irmãos, Deus pode fazer milagres daquele pouco que nós temos, desde que nós não desprezemos Ele. Eu tenho em casa apenas meus filhos, eu tenho em casa minha esposa, apenas minha esposa, eu tenho em casa apenas vontade de crescer. A partir daí Deus pode agir. A partir do pouco que você tem, Deus pode agir. Não despreze o pouco que você tem. O pouco com Deus se torna muito. Amém? É uma grande verdade, irmãos. Quando nós temos pouco, mais vale nós termos um abrigo pequeno, simples, mas onde há ali uma harmonia, onde há alegria, de que uma casa forrada de coisas boas, e nessa casa, inquietações. Está lá em Provérbios. Mais vale o pouco com Deus do que um muito onde você tem inquietações. Nós conhecemos muitas pessoas nesses dias que têm muito dinheiro, que são muito ricas, mas têm uma inquietação muito grande. Recentemente eu li acerca de um empresário que estava desejoso de ter a sua família de volta. Perdeu seus filhos, perdeu sua esposa. Aí ele foi buscar aconselhamento. Aí o pastor falou para ele: infelizmente, você subiu na escada do sucesso, mas encostada no edifício errado. Você é uma pessoa assim? Que tenta subir na escada do sucesso, mas encostada assim no edifício errado. Às vezes a pessoa tenta subir encostado no edifício da soberba, da ganância, da prepotência. Esquece que o edifício que nós devemos escorar a nossa escada para subir é Deus. É o único que nos dá força para podermos subir a caminhada cristã. Não tem atalhos na palavra de Deus. Ele não fala, olha, Jesus Cristo não fala, eu sou o caminho, o atalho e a vida. Não. Eu sou o verdadeiro caminho. Ele é o único caminho para chegar diante de Deus. Ele é o único caminho. Você crê nisso? Você quer que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida? Então, irmãos, essa é a palavra que nós estamos aqui falando nessa noite, é para mim, é para cada um de nós. Devemos colocar diante de Deus e não ocultar nada. Nenhuma das nossas necessidades deve estar oculta. Pense agora você nessa noite. Qual é a sua real necessidade? Quais são os seus recursos que você tem? Você pode falar, só resta suplicar. Lá em Tiago capítulo 5, 16, fala que a súplica de um justo pode ir muito em sua atuação. O que você tem feito? Você tem desprezado o pouco que você tem? Deus pode usar alguém para nos ajudar de maneira que jamais imaginamos. Diz lá o versículo 3 a 4 que o profeta pediu para aquela mulher, para que ela pudesse fazer algo que fosse inimaginável. Diz lá o texto que ele chegou para a viúva e falou, olha, você vai agora, vai até os seus vizinhos e peça emprestado vasilhas. Não poucas, diz o texto, né? Muitas vasilhas. Aí nós podemos entender que nesse texto nós temos um outro princípio. O princípio de amizade entre os nossos vizinhos. Aquela mulher tinha um bom relacionamento com seus vizinhos, porque conseguiu várias vasilhas. E trouxe para casa todas as vasilhas que ela pôde encontrar. Ela foi lá e buscou as vasilhas. Você sabe o nome dos seus vizinhos? O da direita, o da esquerda, o de trás e o da frente? Você fala de Cristo para eles? Você testemunha de Cristo para os seus vizinhos? Então, o que o profeta fez? Ele sabia que aquela mulher, ela tinha a condição de ir atrás. E ela correu. Ela foi lá e buscou. E muitas pessoas, irmãos, nós podemos ver que não querem ver o milagre de Deus porque não querem sair da zona de conforto. Não querem fazer nenhum esforço para tentar mudar a situação em que eles estejam vivendo. Você conhece pessoas assim? Que vive embaixo de uma ponte, mas vive mesmo. Toda a vida embaixo de uma ponte. Não quer lutar. Não quer trabalhar. Não quer fazer nada para progredir. Você conhece a história daquele homem que tinha uma vaquinha? E aquela vaquinha dava leite para ele? E ele sustentava a família somente com aquela vaquinha? Aí diz que chegou alguém lá e falou, o que você tem? Eu só tenho a vaquinha. E ela me dá leite, daí eu faço com ela, eu tiro o leite, depois eu guardo um pouquinho, faço o queijo,
depois eu vou lá e como o quê? A gente vive disso, vive da vaquinha. Mas o seu terreno é grande, o senhor não pode plantar, o senhor não pode fazer algo, arar a terra. Não, mas eu quero ficar só com a minha vaquinha. Aí diz que essa pessoa pegou e empurrou a vaquinha no precipício. Que maldade, né? Matou a vaquinha daquele homem. Aí depois de algum tempo, ele voltou lá e aquele homem estava próspero, porque ele ouviu aquela pessoa e falou, olha, você pode arar a terra. Ele começou a arar a terra, começou a cuidar da terra, começou a plantar, a colher e a vender e progrediu. Às vezes nós ficamos muitas vezes presos na nossa vaquinha, né, querendo só tirar leite de uma coisa, de uma situação, e não conseguimos caminhar para frente. Você conhece pessoas assim que não conseguem dar um passo, né? Você vai trabalhar, ele fala, vou não, quero não, posso não. Minha mulher não... Tem pessoas que é assim, irmãos, que fazem assim, que não querem sair da zona de conforto. Mas a viúva, ela foi. Diz o texto que ela foi. E a Bíblia fala, irmãos, a Bíblia conta diversas histórias de que Deus ordenou que a pessoa fizesse algo que fosse assim incrível, que não dava para acreditar. Como é que um profeta chega para um rei que tem de tudo? Esse é o profeta Eliseu. Um rei tem de tudo que ele possa imaginar, aquele rei tem. Mas ele é tomado por lepra, ele está muito doente. Aí o profeta fala, você vai ter que sair daqui, onde você mora, e lá no Rio Jordão se banhar 7 vezes. Aí aquele rei começa a ficar indignado. Mas por que eu vou ter que ir nesse rio? Aqui não existe rio melhor do que o Rio Jordão? Você tem que ir lá. Aí os empregados do rei falaram, mas o profeta é um homem de Deus. Atenda ele. Aí o rei ouviu aqueles empregados e foi no rio e se banhou 7 vezes. E voltou limpo. Imagina. Quem é esse rei? Alguém lembra? Era o Naamã. Naamã. Então ele foi assim. Então o profeta mandou que ele fizesse isso. Ele foi e fez. Mas tem coisas que Deus pede para a gente fazer, que a gente pode imaginar, irmãos, que eu não posso fazer isso porque é muito para mim. Você está com um problema de relacionamento em casa, por exemplo. Marido e mulher. Aí você lê na palavra de Deus, vós maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja e assim mesmo se entregou por ela. Aí alguém fala, mas você tem que se entregar pela sua esposa, você tem que se doar pela sua esposa. Aí o sujeito fala, mas eu não posso, isso é muito para mim. É muito difícil para mim. Você conhece pessoas assim? Nós temos que amar. A única recomendação que a Bíblia fala para o homem, para a mulher, é amar. Não é entender, né? É amar. Porque se fosse entender, ele colocaria lá, vós maridos, entendei as vossas mulheres. É difícil de entender as nossas mulheres, né? Oi? É verdade, né? É difícil entender, mas a Bíblia nos ensina em amar apenas. Quando você ama a sua esposa, quando você ama a sua esposa conforme a palavra de Deus diz, você vai estar tratando ela com carinho, sem aspereza, você vai estar cuidando dela, zelando ela assim como uma flor. Essas flores que estão aqui. Você vai estar regando a cada dia, a cada instante. E quando você percebe, ela está lá cheirosa, ela está lá bonita, porque você está cuidando da sua esposa. E a única coisa que, amém, né? E a única coisa que Deus pede para as mulheres é respeitar o seu marido. A Bíblia não fala, vós mulheres, amai os vossos maridos. Ela fala, vós mulheres, sede submissas a vossos maridos e tratem os seus maridos com respeito. A pior coisa que a gente percebe, irmãos, no relacionamento conjugal, é quando a mulher desrespeita o seu marido. Olha, é uma situação muito triste. Você vê pessoas que não respeitam. Aí o marido, ele quer ter autoridade na sua casa, quer ter autoridade com seus filhos, mas a sua esposa não respeita o marido. Fala que ele não presta, que ele não serve para nada. Você está me prestando um desserviço em fazer isso comigo. E fala assim, e às vezes machuca o marido sem perceber. Aí ela ouve lá na palavra de Deus, vós mulheres sede submissas a vossos maridos, como ao Senhor. E ela diz, Deus, é muito difícil para mim isso. A necessidade do casal é ter um relacionamento sólido, mas não consegue usar o pouco que tem, que é o casal está debaixo do mesmo teto. Eles têm que viver ali. É a principal pessoa que você escolheu para viver. Então tem que valorizar.
Se a sua necessidade nessa noite está falando ao seu coração no relacionamento conjugal, olhe para a palavra de Deus. E olhe para o que ela diz. E faça o que ela diz. Então nós temos aqui, irmãos, Deus deseja que apenas sejamos obedientes a Ele. Só obedientes. E a viúva foi ser obediente. O terceiro aspecto que nós podemos encontrar aqui no livro de 2 Reis, capítulo 4, da providência de Deus, que Deus pode resolver de maneira surpreendente a nossa dificuldade. Nós podemos ver lá no versículo 5 a 6, que a multiplicação do azeite foi a forma que Deus usou para manifestar e resolver surpreendentemente a necessidade daquela viúva. O que ela fez? Ela foi sem questionar. Ela obedeceu sem questionar. Qual tem sido a sua real necessidade hoje? Temos colocado diante de Deus, mesmo os nossos recursos limitados? O interessante é que nesse texto aqui nós podemos ver que depois que as vasilhas ficaram cheias, olhe bem lá para o texto. Diz o texto lá no finalzinho, do versículo 6, né? Diz lá, depois de cheias as vasilhas, então o azeite parou. Veja que interessante. O azeite parou só depois que as vasilhas estavam cheias. Se a mulher tivesse vindo lá com um barril enorme, mas enorme mesmo, buscado lá num fazendeiro, em alguém que tivesse, agricultor, que tivesse algo enorme, ela iria continuar enchendo aquele barril até encher totalmente o barril. Mas diz o texto que ela foi enchendo as vasilhas, pediu para o filho a vasilha, e quando o filho falou, acabou as vasilhas, mãe. Acabou as vasilhas. Aí o azeite, diz o texto, o azeite parou. A aplicação que nós podemos fazer nesse texto, irmãos, é que o que nós aprendemos com isso é que muitas vezes somos nós que colocamos limites para o milagre de Deus em nossas vidas. O milagre de Deus é enorme, é abundante. Mas somos nós que colocamos limites para o milagre de Deus. E foi o que aconteceu com aquela viúva. Ela tinha vasilha suficiente? Não tinha. Porque o milagre de Deus ainda iria continuar se ela tivesse mais vasilhas. Mas ele parou. Deus já resolveu de maneira surpreendente algum problema na sua vida? Ou você recebe um pouco de alimento, como hoje você está recebeu pela manhã, um pouco de alimento, recebeu agora à noite um pouco de alimento da palavra de Deus, foi para casa e começou a andar bem, começou a resolver os problemas, mas de repente as coisas viraram contra você. Você começou a cair novamente. Porque o milagre de Deus, ele opera dependendo da nossa fé. Quando nós tivermos fé, como eu falei agora há pouco, do tamanho de um grão de mostarda, e que nós colocamos diante de Deus os nossos recursos limitados, Deus vai agindo na nossa vida, vai transbordando na nossa vida a graça de Deus, a graça de Cristo, o poder do Espírito Santo vai estar transbordando a cada dia na nossa vida. E a cada dia você vai estar caminhando em fé, independente das circunstâncias que você esteja vivendo. Porque o que aconteceu nesse texto aqui foi que a viúva limitou o poder de Deus. Se ela tivesse mais vasilhas, iria continuar o azeite derramando dentro da vasilha. Você tem sido assim? Você tem limitado o poder de Deus na sua vida? Ou você não consegue suportar as aflições, as tribulações, e logo perde a fé, logo fica bravejando, esbravejando, reclamando da vida, porque a coisa não aconteceu como você queria? Deus, a minha necessidade é tão grande, mas o Senhor não me responde logo. Tem pessoas que agem assim, ficam reclamando de Deus a solução do problema. E esquece de agradecer, esquece de buscar a Deus. Então o azeite ele só parou porque a viúva tinha ali, na verdade, poucas vasilhas, não eram muitas, eram poucas vasilhas. A providência de Deus, irmãos, lembre-se, ela é ilimitada. Ela não tem limites. O poder de Deus tem limite? Não tem limite. Ele é ilimitado. Então nós podemos entender o quarto aspecto que nós podemos ver nesse texto aqui, é algo bem interessante. Nós cantamos agora há pouco, a Cíntia, a Nívia cantou, sobre o agradeço ao Senhor. E o versículo 7 diz ali que ela foi e fez saber ao homem de Deus. O que Deus deseja nas nossas vidas é que nós sejamos agradecidos.
Diz o texto que a viúva voltou e contou ao profeta o milagre que Deus fez na vida dela. Ela foi e compartilhou. O que Deus deseja, na verdade, em nossas vidas, irmãos, é que depois que Ele faz um milagre na nossa vida, nós voltemos para a casa dEle para compartilhar o que Ele fez. Você tem feito isso? Você tem sido grato a Deus? Você tem agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito em sua vida? Você tem sido grato a Deus? Você tem sido grato às pessoas que estão à sua volta? Diz um texto que Lutero, ele falava que existem 3 cachorros perigosos: a ingratidão, a soberba e a inveja. E quando mordem, deixam uma ferida profunda. Outro falou também que a ingratidão é filha da soberba. Você conhece pessoas ingratas? Está cheia, né? Pessoas que você percebe, olha, aquela pessoa não vai conseguir se levantar porque ela vai ficar tropeçando na soberba dela, no orgulho. Você ajuda de uma forma e aquela pessoa, ela não que nós queiramos receber dela uma gratidão, ou seja, aquela expressão de gratidão. Aqui a pessoa é tão ingrata que você ajuda de uma forma e ela pega como se fosse uma obrigação. Ela pega aquilo, ela determina de Deus, Deus, o Senhor prometeu que a minha vida vai ser abundante, e eu quero aquele carro, eu quero aquele emprego, eu quero aquele dinheiro. E começam a determinar de Deus. E às vezes Deus faz na vida dela um milagre, ela não volta agradecendo. Você conhece pessoas assim, pessoas ingratas? Tem filhos ingratos, que os pais fazem de tudo por eles, mas o filho não reconhece, não se entrega. Filhos, que eu falo aqui na carne. E nós, como filhos de Deus, muitas vezes nós recebemos de Deus uma bênção, recebemos de Deus um grande milagre e não voltamos para agradecer. Lembra dos 10 cegos que Jesus Cristo curou? Quantos voltaram para agradecer? Oi? Quantos? Leprosos, né? Foi leprosos. 10 leprosos. Apenas um voltou. Apenas um. Lá em Lucas capítulo 17, 15 a 17, fala dos 10 leprosos. Jesus Cristo curou e apenas um voltou para agradecer a cura. É assim que acontece, irmãos. É interessante que a gente percebe que muitas pessoas vêm para a igreja com os seus problemas. A igreja é considerada como um hospital, onde as pessoas vêm com seus problemas, ouvem a palavra de Deus, ouvem o aconselhamento e tem que procurar sair daqui já com a receita na mão. A receita na mão. Aí vai para casa com a receita na mão, mas não toma o remédio. Aí não resolve. Aí toma o remédio, melhora, aí esquece de voltar a agradecer a Deus. Tem muita gente assim. Só vem quando está com dificuldade, quando está no fundo do poço. Depois que resolve um pouquinho, vai embora, foge. Pessoas que perdem o emprego, mas depois vem, pede intercessão, oração e consegue o emprego que Deus deu para ele. Depois não agradece a Deus nem com seus dízimos e com as suas ofertas. Então nós percebemos que a gratidão, irmãos, deve fazer parte do cristão. E nós podemos aprender também que a viúva, ela foi e falou para o profeta aquilo que Deus havia feito na vida dela. E o que o profeta fez? Olha, tá bom, a senhora realmente foi lá, fez o milagre, Deus operou, o azeite multiplicou, agora a senhora pega todo aquele azeite e fique lá na sua casa com o azeite. Não pague a sua dívida. Fique gozando todo o seu azeite. Não, ele recomendou para ela, vai lá, vende o azeite, paga a sua dívida e vive do resto. É o que acontece em muitos de nós aqui, hoje, esse mês que é o mês de dezembro, começa a vir os 13º, e Deus opera, Deus faz aquela abundância na sua vida. E a pessoa está cheia de dívida. Podia quitar as dívidas? Não, ele vai lá e vai gastando, vai fazendo mais compra, mais compra, mais compra. Aí Deus não vai operar de forma alguma. Então nós temos essa recomendação que nós devemos voltar e agradecer a Deus pelo que Ele fez em nossa vida. E nós aprendemos com isso que não basta, irmãos, agradecermos a Deus e as pessoas que estão à nossa volta. Nós temos também que olhar para as recomendações que estão na Bíblia. Porque tem muitas pessoas que apenas olham para a Bíblia, olham para o que está escrito, mas não pratica. É apenas um ouvinte, mas não é praticante da palavra.
Então, para concluir, irmãos, eu gostaria de concluir essa mensagem dizendo o seguinte: como que está, fazendo a pergunta, como está a sua vida nesta noite? Você está passando por alguma situação que não consegue ver uma solução? Como está a sua vida nessa noite? Olha para os ensinamentos que nós podemos aprender nesse texto aqui acerca da viúva. Compartilhe com Deus e com as pessoas que estão à sua volta. As pessoas de confiança. Não esconda nada. Coloque tudo diante de Deus. Mas tudo mesmo. Ele sabe o que passa no seu coração, mas você tem que verbalizar. E se você vai compartilhar com alguém de confiança, como o texto de Romanos fala, uma pessoa que está em Cristo, que é realmente santo, você tem que contar tudo o que se passa na sua vida, para que a pessoa possa falar: olha, realmente é o que está acontecendo. A função do médico é investigar a sua saúde, não é isso? Quando você chega para o médico, ele fala: o que hei de fazer por você? Qual que é o problema? Aí alguém fala: olha, médico, se eu soubesse o meu problema, eu não estaria aqui. Não é assim que acontece? Então nós sabemos, o médico tem a função de investigar o problema. Ele começa a pesquisar o problema. E começa a perguntar: quais são os seus hábitos alimentares, o que você tem feito nas últimas semanas. O bom médico faz isso, né? Começa a investigar, para que ele possa descobrir o que realmente aconteceu com você. Recentemente eu li num livro que fala sobre um grande empresário que foi fazer uma consulta. Ele estava com uma dor muito forte na cabeça e um zumbido no ouvido. Muito forte. Aí ele foi no médico. Aí ele começou por um oftalmologista. Foi lá e o oftalmologista falou: você tem um probleminha aqui na sua retina, você precisa fazer algum exame mais apurado. Aí foi e fez. Depois ele foi para um otorrinolaringologista. Aí ele estava com um problema de desvio de septo, esse empresário. Daí ele foi lá e fez uma cirurgia, mas não resolveu. Aí ele procurou um dentista. Aí fez um tratamento de canal. Ainda continuava a dor de cabeça e o zumbido do ouvido. Aí ele finalmente procurou um neurologista, que trata de doenças de cabeça. Aí chegando lá, o neurologista fez todos os exames, fez a tomografia computadorizada, né, com aquele contraste que às vezes dá reação. Aí fez e levou o exame para o médico olhou: olha, não tem nada, mas você está com um problema muito raro. Que eu só vi um caso na minha vida, na minha profissão, que é a pessoa continuar com dor de cabeça e ainda com zumbido no ouvido. E essa pessoa que eu tratei, ele morreu logo na sequência. Que notícia! Ele não demorou muito, mas ele morreu. Daí o empresário falou: olha, então eu vou curtir a vida. Aí começou, ele diz o texto lá desse livro que eu li, que ele procurou viver o máximo possível. Ele gostava de usar ternos. Ele falou: eu nunca comprei um terno feito em alfaiate. Aí ele foi lá e foi no melhor alfaiate da cidade. Mandou fazer um terno, mandou fazer umas camisas bem bonitas, né? Aí quando eles estavam tirando a medida, o alfaiate falando: eu vou tirar a medida agora do colarinho. Aí começou lá: colarinho 42. Aí o senhor que estava com esse problema falou: não, mas o meu colarinho é 38. Aí o alfaiate: não, mas é 42, está aqui. Aí mediu, mostrou lá 42. Não, mas é 38, eu quero que você coloque 38. Eu sempre usei camisa 38. Aí o alfaiate falou bem assim: olha, se você quiser usar 38, tudo bem, mas você pode ter uma grande dor de cabeça e zumbido no ouvido. Aí a solução estava na camisa que ele usava muito apertada. Aí criou um nódulo aqui, ele começou a ficar com problema, subiu para a cabeça, pressionou. Às vezes a gente sabe, tem que investigar os problemas. O nosso dia a dia tem que ser investigado. Porque às vezes você começa a acompanhar uma pessoa e aquela pessoa não conta tudo o que tem na vida dela. Aí você depois descobre: olha, você não me contou que você fez aquilo no passado. Que você foi fumante durante 40 anos. Você não me contou isso. Você não me contou que você bebia tanto, que agora está com a cirrose hepática. Você não me contou que você adulterava, que você se prostituía, que você fazia isso, aquilo. E vai muitas coisas mais que a gente conhece, que tem pessoas que fazem, que praticam, e depois no aconselhamento não conta. Então nós temos que colocar, como nessa conclusão final, colocar diante de Deus tudo. Conte tudo, irmãos. Não esconda nada. Não esconda nada que se passa na sua vida.
Porque Deus ele tem poder de atuar na nossa vida, desde que nós coloquemos diante dele todas as nossas necessidades, toda a nossa ansiedade. Aí ele tem o poder de atuar em nossa vida. E creio que Deus pode usar pessoas que jamais imaginamos. Não esconda nada, coloque diante de Deus todos os nossos recursos limitados, creia no milagre de Deus, que pode fazer em sua vida e em sua casa, e por fim seja agradecido a Deus. Seja agradecido a Deus e às pessoas que te ajudaram a levantar. Você tem sido assim? Você tem feito isso? Aí você pode dizer nessa noite, mas eu não tenho nada para agradecer ainda, porque eu estou numa situação muito difícil. Você já tem a Jesus Cristo como seu Salvador, pessoal? Vamos curvar nossa cabeça nesse momento, vamos fechar nossos olhos.